Vamos falar sobre o Vila Nova. Meus amigos, no fim do jogo ali, na hora da emoção, né, Thiago Menezes até falou a questão dos números. E aí, eu quero mostrar aqui para vocês e fazer só um alinhamento de expectativa juntamente com o torcedor do Vila. Não é nada contra o Thiago não, tá? É uma crítica mais construtiva, né? Nem crítica, né? Porque ele falou ali e talvez ele não tá com esse levantamento aqui, e eu tenho esse levantamento, e aí eu quero mostrar para o torcedor do Vila. Vamos ver juntos e vocês sabem, né? Além de mostrar, eu gosto de dar minha opinião, de trazer os meus dados, que eu acho que é uma forma de enriquecer ainda mais a nossa geração de conteúdo. E se você quer apoiar ainda mais a nossa geração de conteúdo, no link dos produtos tem esse fone de ouvido aqui, ó, o QKZ AK6. É o fone de ouvido que eu utilizo no meu dia a dia, é o fone de ouvido que eu faço as minhas reações. Se você estiver precisando de um fone, além de você adquirir um baita produto, você também dá uma força para o nosso conteúdo, porque a gente recebe uma comissão. E o preço é bem baixo, tá? Clica aí só para você conferir. Vamos agora ao que interessa. Vamos ao nosso conteúdo. Grande vitória do Vila Nova, uma vitória espetacular, uma vitória extremamente emocionante, do jeito que o vilanovense gosta, né? Do jeito que o vilanovense gosta, não. Ninguém gosta de sofrimento. Do jeito que o vilanovense aprendeu, né, a conviver com as grandes vitórias da equipe do Vila. Nada pro Vila é de graça, nada pro Vila é dado, nada pro Vila é fácil. E hoje a vitória, mais uma vez, não foi fácil, não foi dada, foi muito difícil, foi muito emocionante. Coloca o maestro Tim também, o Danilo Dias, aí pra gente analisar a partida, essa grande vitória do Vila. Só que antes, meninos, eu queria falar uma coisa com os senhores. Augusto Nascimento, coloca a classificação da Série B na tela do canal do YouTube. Eu tenho feito aqui essa projeção já há algum tempo. Como mudaram o formato de disputa do campeonato, atenção para essa informação aqui, ó. Quem fizer de 57 pontos para frente, ele dificilmente ficará de fora do playoff. O que é o playoff? O duelo do terceiro colocado contra o sexto e do quarto contra o quinto. Pelo menos no playoff, quem bater aí, quem fizer de 57 a 60 pontos, ele estará nessa condição. Ou seja, o Vila Nova com essa vitória importantíssima, decisiva contra, né, a equipe do São Bernardo, o Vila já bateu, o Vila Nova já acumula 31 pontos. Isso quer dizer o quê? Que o Vila Nova já tem mais da metade necessária para que ele se insira, para que ele esteja pelo menos dentro dos playoffs da Série B do Campeonato Brasileiro. E ainda faltam, meus amigos, 4 partidas para o Vila Nova terminar essa primeira parte até a 19ª rodada da segundona. São jogos difíceis? São. Alguns jogos fora? Sim. Em casa tem jogo pesado? Tem também. Mas o Vila Nova, nesse momento, ele já tem 31 pontos na tabela de classificação. Volta a imagem para mim aqui. Pessoal, vou usar essa fala aqui do Thiago para alinhar expectativa, né? Porque às vezes a imprensa também, ela empolga, tá? E lembrando que, por mais que eu sou torcedor do Goiás, os meus conteúdos aqui eu tento ser muito imparcial. Quem já me conhece aí dessa caminhada desde 2023, né? Tenho cobrido aí sempre com muita neutralidade. Eu até brinco com o meu lado torcedor às vezes, mas quando é hora de falar sério. E quando ele falou aí, acho que é na hora da emoção também, né? O Vila tinha acabado de vencer. Quando ele fala que acima dos 57 pontos praticamente está garantido lá no mata-mata, nos playoffs. Acho que foi isso mesmo, né? Vamos conferir de novo. Quem fizer de 57 pontos para frente, ele dificilmente ficará de fora do playoff. O que é o playoff? O duelo do terceiro colocado contra o sexto e do quarto contra o quinto. Pelo menos no playoff, quem bater aí, quem fizer de 57 a 60 pontos, ele estará nessa condição. Aí fazendo então um alinhamento de expectativa, apesar de que o Thiago falou de 57 a 60 pontos, só para vocês entenderem, 57 pontos ficaria de fora de quase todas as edições, levando em consideração a sexta colocação. 58 pontos, opa, aí já entraria em algumas. 59 pontos, melhoraria mais. Mas o ideal é de 60 pontos para cima. Então, corrigindo o Thiago, o ideal seria o quê? Ele aumentar essa margem de 60 a 63 pontos para que o Vila se classifique e fique dentro dos playoffs, pelo menos. Só fazendo esse ajuste e alinhamento aí, justamente de expectativa mesmo, né? Então, onde tem que mirar? O ideal é 63 pontos, tá? 63 pontos, 64 não fica de fora, 64 é o número, não quer ficar de fora de jeito nenhum. Acredito que 64 é o número. Agora, a partir de 60 a 63, tem grandes chances de estar dentro do G6, né? Mas
Só dando esse ajuste aqui, vou mostrar para vocês uma tabelinha que eu acho que todos que trabalham com futebol, principalmente quando cobre uma determinada prateleira, né, que é o caso aí da galera que a gente está falando aqui, que é o pessoal da Band News, acho que é legal, né, é uma crítica construtiva, né, ter essa tabela e o seu próprio banco de dados. Eu tenho o meu próprio banco de dados, um banco de dados que eu tenho construído já há algum tempo, e essa planilha é uma dessas questões de dados que eu tenho. Então, olha aqui para vocês verem, ó. Nas últimas três edições, foram necessários sempre ter, por exemplo, acima de 60 pontos. Com 60 pontos, não teria ficado entre os 6 primeiros colocados, nem na edição 25, nem na 24, nem na 23, certo? Inclusive, a de 23 chama a atenção pela pontuação ali, ó. Olha para vocês verem. O sétimo colocado tinha 63 pontos. Então a pontuação ficou muito alta. Aí de 2022 para trás, aí sim, né, as coisas melhoram um pouco, vamos dizer assim, né? Onde nós temos, por exemplo, com 57 pontos, que é a pontuação que o Thiago falou, dependendo dos critérios, em 22 estaria dentro, em 20 estaria dentro, 19, né? Então é mais para a gente ter esse alinhamento, ó, para vocês verem aqui, ó. 2007 bem baixo, né, a pontuação inclusive, com 54 pontos, 53 pontos, o time estava dentro ali do G6, muita gente com 53 pontos inclusive. Então, é mais para termos esse alinhamento de expectativa. Qual que é o interessante? 61 fica numa margem boa. Por quê? Aqui, ó, 60, teve 60 aqui, ó, time com 60 fora, né? Teve time com 60 fora em 2021, ó. Tá vendo? Então teve time com 63 fora em 23, 23 foi fora da curva. Então, só fazendo esse alinhamento, né, em cima do que o Thiago falou, tinha acabado o jogo aquela hora, com certeza ele não estava cheio de dados ali para complementar, mas o interessante para o Vila é justamente o quê? 61 pontos para cima, na minha opinião, tá? Mas a caminhada do Vila tá muito boa. Se a gente for dar uma olhada, o Vila fez 31 pontos. O Vila tem apenas 3 derrotas em todo o campeonato. Restam aí 3 rodadas para o fim do turno. Então, o Vila com 31 pontos, se ele faz a mesma quantidade de pontos, por exemplo, no segundo turno, ele iria a 62 pontos. E aí, de fato, dificilmente fica de fora do G6. Né? Mas ainda faltam o quê? 3 rodadas. Temos ainda 9 pontos na mesa. Então a situação do Vila é muito boa, é muito confortável. Por exemplo, se o Vila consegue aí 2 vitórias e um empate nesses jogos que restam, ele bate o número mágico, né? Eu sempre falo desse número mágico que é o quê? Com 38 pontos, nunca aconteceu do time ficar 38 pontos feitos no primeiro turno, nunca aconteceu do time ficar de fora do acesso. Eu venho falando isso, né? Número mágico, um número mágico, muito tempo, né? Desde quando o Goiás me frustrou lá em 2025, que o Goiás ficou 1 ponto de bater o número mágico. Então, a situação do Vila tá muito boa, tá muito interessante. Então, a ideia do vídeo não é criticar, pelo contrário, é que vocês entendam e tenham esse alinhamento de expectativa. Eu gosto muito de trabalhar números, dados. Então, essa planilha minha, eu fiz um levantamento desde 2006, né, onde a gente consegue aí ter uma noção dos números, de uma amostragem maior. Então, dificilmente sai desse contorno, a não ser um 2023, onde a pontuação ficou acima, né, bateu 63, e 2007 ficou muito abaixo, né? Então, é mais para ter esse alinhamento com o torcedor do Vila e a gente trabalhar números um pouco mais dentro da realidade, tá? 57, o risco é gigante de ficar fora, mas a partir de 61, aí sim, as chances aumentam assim muito, 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 muito do Vila estar entre os 6 primeiros. E para buscar o G2, o interessante, né, aí para ficar mais interessante, o ideal é ficar acima de 65 pontos. De 65 para lá, as chances aumentam bastante do time ficar entre os 2 primeiros colocados. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir, não deixem de se inscrever, não deixem de compartilhar. E parabéns para a torcida do Vila, que sofreu, mas está feliz. Voltou aí à liderança do Campeonato Brasileiro com 31 pontos. Tamo junto, hein? Tamo junto. Se inscreva aí e ajude a gente a passar dos 2.000 inscritos. Até a próxima.